Olá, então. Muito boa tarde. Boa tarde. Aí, então vai ser um momento mais informal, né? Não tem apresentação, a gente começa falando com vocês. Eu fico muito feliz de estar conversando com vocês pela terceira vez aqui nesse Combran esse ano. Eu estava no curso pré-congresso sobre interpretação dos exames laboratoriais na quarta-feira. Ontem eu falei sobre agrotóxicos e hoje eu tenho a honra de conversar com vocês sobre o arroz. Você conhece realmente essa ferramenta de trabalho? E esse é um tema super desafiador, porque a gente encontrar pesquisas e mostrar esses dados para você sempre é uma busca, sempre é algo que nos desafia. E sobre o arroz, eu procurei trazer o máximo de informações brasileiras, porque a gente sabe que existem variações relativas ao arroz no que tange a questão solo, a questão clima, a questão genética do grão que é utilizado. Então não me adianta pegar estudos que falem do arroz na China, ou no Japão, ou nos Estados Unidos, já que são arrozes diferentes dos arrozes utilizados aqui no nosso país. Então foi essa busca que eu tive e eu vou trazer aqui para vocês, ao longo desses próximos 45 minutos, a falar sobre esse assunto. Essa ferramenta de trabalho, esse alimento que é bastante consumido no Brasil, mas infelizmente cujo consumo tem diminuído ao longo das últimas décadas, dos últimos anos, né? Por questões culturais, por não ser associado como um alimento tão bom, por preconceitos, né? Então, bom, eu sou Gabriel de Carvalho, eu sou nutricionista e farmacêutico bioquímico. Eu tive a honra de introduzir a nutrição funcional no Brasil em 1999, e a nutrição funcional, ela é uma forma de pensar e de raciocinar, apenas isso. O que modifica como a nutrição funcional enxerga e trata os pacientes é apenas isso que vocês estão vendo nesse momento aqui no slide. Ou seja, uma organização do raciocínio baseada na pesquisa e no estudo dos antecedentes, que são aqueles fatores que antecedem, ou seja, que vêm antes na nossa prática clínica, ou seja, a genética do nosso paciente, o seu histórico pessoal, o seu histórico familiar, a alimentação que ele fez ao longo da vida dele. Os gatilhos são aqueles elementos que desencadearam o problema ou a doença atual ou a condição clínica ou qual a gente está estudando. Por exemplo, a pessoa se mudou de cidade, ou ela casou-se ou separou-se, ou teve um grande trauma, uma grande doença, ou usou um medicamento, ou foi exposto a alguma substância tóxica, ou foi após uma infecção viral, etc, etc. Então é um fator iniciador, que vai disparar os mediadores. Os mediadores são os fatores internos do nosso organismo. São as citocinas, as quimiocinas, as prostaglandinas, os tromboxanos, leucotrienos, os hormônios, os neurotransmissores. Ou seja, são aquelas substâncias que conversam entre as nossas células, gerando um fenótipo celular característico daquela condição clínica. E todos esses atuando, e aí nós vamos avaliar individualmente em cada pessoa como estão os processos de assimilação, como ela está absorvendo, como está a sua estrutura, por exemplo, a estrutura da membrana celular, que é feita das gorduras que a gente consome, ou como está a produção de hormônios e de neurotransmissores. Estamos transportando esses nutrientes de forma adequada? Estamos biotransformando e eliminando ou destoxificando de forma adequada aqueles compostos tóxicos ao qual entramos em contato? Ou eu tenho polimorfismos genéticos que me dificultam essa biotransformação? Por exemplo, nas enzimas de fase 1, nas enzimas de fase 2. Como está a minha produção energética mitocondrial? Como está o meu equilíbrio redox, oxidativo redutivo? E como está o meu sistema imunológico, a parte de defesa e reparo, ou seja, tenho alguma autoimunidade, tenho alguma hipersensibilidade, estou com um quadro inflamatório crônico ou estou equilibrado. E tudo isso interagindo com os aspectos mentais, emocionais e espirituais de cada indivíduo. Ou seja, isso aqui é a nutrição funcional. O resto é ciência. O resto é o que a gente lê, o que a gente estuda, o que a gente pesquisa. Ou seja, é aplicar o alimento funcional nessa matriz. E o que nós vamos falar hoje é sobre o arroz. Vejam que o arroz é um alimento tão importante que alguns 2 anos atrás os cientistas divulgaram o genoma de 3.000 variedades de arroz.
para ajudar com isso, tentar combater a fome no mundo, tentando o desenvolvimento de variedades mais produtivas, mais interessantes, com maior valor nutricional. Então, o arroz, ele é muito falado e muito estudado, porque ele é a principal cultura em termos de alimentação no mundo inteiro. É o principal alimento consumido. Então, nós vamos falar sobre diferentes variedades de arroz, sobre diferentes possibilidades. Nós vamos falar de arroz branco, de arroz parbolizado, de arroz integral, de arroz vermelho, de arroz preto e até de arroz selvagem, que na verdade não é um arroz, mas a gente consome e chama de arroz, então eu também vou trazer alguns detalhes sobre ele, ok? Então o arroz, ele tem nas suas camadas mais externas a maior quantidade de nutrientes. Por exemplo, proteínas, lipídios, fibras, minerais e vitaminas em muito maior quantidade nas camadas mais externas do grão. No endosperma, que é esse grande espaço no meio do grão, é onde está concentrado primordialmente o depósito de amido, que a planta vai usar no seu processo de crescimento. Processo de crescimento esse que é governado pelo germe, né? Que é onde está o brotinho que vai iniciar a formação de uma planta nova. Então aqui a gente está vendo os macronutrientes em 100 gramas de arroz. Então umas informações iniciais para a gente começar a relembrar um pouco isso, né? Então o arroz integral, vejam que ele tem em média, a quantidade aqui é de lipídios, infelizmente o slide está um pouco cortado, mas a gente tem aqui cerca de 3 vezes mais gordura, mas mesmo assim uma quantidade bastante baixa, né? E é uma gordura saudável, por ser uma gordura de origem vegetal. Lá no final eu vou falar sobre o óleo de arroz. E fibra alimentar também numa quantidade mais ou menos, vocês veem que conforme as técnicas de análise diferentes, a gente tem resultados bem diferentes, mas em média também 3 vezes mais do que no arroz polido. Então a gente consegue uma quantidade mais expressiva. E 100 gramas de arroz é 1 grama. É óbvio que a gente está falando de arroz cru, mas 100 gramas de arroz cozido é uma quantidade que as pessoas podem consumir com uma certa frequência, habitualmente consomem. Bom, a concentração de minerais no arroz varia, como eu havia dito antes, conforme o cultivo, conforme o solo e conforme o processamento. E, obviamente, conforme também a genética de cada grão. Então, isso também gera concentrações diferentes, como nós vamos ver. Então, os minerais, eles dominam na camada mais externa, que é o farelo, que pode ser consumido no arroz integral. Então, 72% dos minerais do arroz estão no farelo. Da vitamina B1, 78%, da B2, 47%, da B3, 67%, e entre os tocoferóis e tocotrienóis, 95% estão no farelo. E esse é um detalhe super interessante, porque lá no final eu vou lembrar vocês e vou falar sobre o farelo de arroz, que pode ser usado como um alimento também à parte. Já que a gente tem no mercado o arroz polido, nós temos como subproduto o farelo. E esse farelo pode ser adicionado em preparações e consumido de diferentes formas. E é nesse farelo que nós temos uma alta concentração de minerais e também de vitaminas, inclusive tocoferóis e tocotrienóis. A digestibilidade dos minerais no arroz integral, ela é menor do que no arroz polido, justamente pela presença do farelo, que contém ácido fítico, e também pela presença de outros fatores antinutricionais, né, como as próprias fibras insolúveis. Mas vejam que a diferença, ela é de 13%. Então, quando vocês vão ver a quantidade é muito maior no integral que no polido. Então, essa diferença de 13% acaba sendo sobrepujada pela quantidade maior que apresenta o arroz integral. Então, apesar de ser menos biodisponível, ou menos digerível, ele, pela quantidade maior, acaba em vantagem sobre o arroz polido. Então, vamos ver aqui o arroz integral comparado ao polido, que é o arroz mais consumido, em termos de quantidade de minerais. Vejam que a gente está vendo aqui em miligramas por grama, em ambos, e a gente tem aqui, eu destaquei em amarelo, o magnésio, que a gente chega a 1,5 miligramas por grama, que é 3 vezes mais do que a gente tem no arroz polido. Vejam que a gente tem 1,5 miligramas por grama, portanto, em 10 gramas teríamos 15, e em 100 gramas até 150 miligramas de magnésio.
Ou seja, quando a gente olha a necessidade diária, que é de cerca de 300, 350, 400 miligramas de magnésio, a gente consegue ver que num único alimento a gente consegue fornecer até 50% da necessidade diária desse nutriente, que é o nutriente isoladamente mais carente na população brasileira e na população norte-americana e em outros países também. Então vejam que eu já começo salientando a importância do magnésio na sua presença no arroz integral. A gente tem aqui ainda também o potássio. Vejam que a gente tem 2,8 miligramas por grama, o que vai nos dar 280 miligramas em 100 gramas de alimento. Então também um aporte bastante expressivo. A gente tem aqui o fósforo, que vai fechar em 430 miligramas, mas esse fósforo não é de alta biodisponibilidade, ele está presente no fitato. Então quando a gente olha fósforo em geral em cereais integrais, a gente está olhando uma representação do teor de fitato. Quando eu quero que vocês pensem em fitato, vocês podem, a maioria vem à mente coisas ruins, né? Eu acho que é a ideia inicial que vem para os nutricionistas quando se fala em fitato é diminuição da biodisponibilidade de minerais, é sequestrar o ferro, sequestrar o zinco, sequestrar o cálcio, então a ação quelante dos fitatos. Entretanto, a gente deve lembrar que os fitatos também têm ações benéficas, ações anticarcinogênicas, ações antioxidantes. Então, conforme essa molécula tem uma estrutura, ela pode ter não só uma ação maléfica, mas pode ter também ações benéficas. E há bons estudos mostrando isso. Aqui eu trago também dois minerais que são considerados tóxicos presentes no arroz, que é o alumínio e o cádmio. Aqui vocês vejam que a gente está vendo em microgramas por grama. Então não é uma quantidade expressiva. Existem outros alimentos com quantidades maiores. Então a gente está falando aqui em grama, 26 são 2.600 microgramas em 100 gramas de arroz, digamos assim, do arroz integral. Então a gente está falando em 2,6 miligramas. Mas se a gente lembrar que parte desse se complexa com o fitato, isso acaba não sendo algo tão expressivo em termos de consumo humano. Mas algumas pessoas às vezes perguntam sobre a presença de metais tóxicos, e como essa pergunta é cada vez mais recorrente, eu trouxe esses dados para vocês saberem também. Vamos falar um pouco também sobre a diferença em termos de vitaminas no arroz integral e do arroz branco polido. Aí. Então nós temos aqui uma comparação que está via de regra em microgramas por grama, e eu botei aqui entre parênteses já em microgramas em 100 gramas para facilitar a nossa visualização em relação à porção que a gente consome de forma mais habitual. Então vejam que a tiamina, vitamina B1, ela está em 2,9 a 6,1, ou seja, de 290 a 610. Desculpa, aqui não é miligramas, são microgramas por 100 gramas, ou seja, dá 0,6 miligramas. 0,6 miligramas de vitamina B1, a gente está falando aí em 30, 20% da necessidade diária. Conforme a faixa etária, isso pode ser 50%. Né? Então a gente está falando facilmente em 30% da nossa ingestão diária recomendada. Quando a gente vai para a vitamina B2, 140 microgramas por 100 gramas, ou seja, 0,14 miligramas, a gente está falando de 10% da necessidade diária, mais ou menos, que seria 1,2, alguma coisa assim, um pouco mais conforme a faixa etária. Na vitamina B3 é surpreendente, porque a gente está falando em 3 miligramas a 5 miligramas, onde a gente tem uma IDR de 15. Então a gente está falando de quase 1/3 da necessidade diária em apenas um único alimento. E vocês já podem começar a comparar com o que a gente tem no arroz branco polido. Se vocês olharem aqui 35 a 53 versus 13 a 24, na melhor das hipóteses a gente tem metade, mas a gente pode ter até quase 5 vezes mais no arroz integral. Então é uma diferença muito grande. Se a gente consegue usar um alimento com esse poder, por exemplo, seguimos na vitamina B5, ácido pantotênico, de 9 a 15, ou seja, até 1,5 miligrama na porção, a gente tem aí
de uma necessidade diária de 15 miligramas, a gente também tem aí 10% num único alimento. Se a gente, obviamente, compondo o cardápio do dia inteiro, isso passa a ser muito significativo. Bem intensa também a presença da vitamina B6, com quase de meio miligrama a 0,9 miligramas. Vejam que isso é muito mais do que acontece no arroz branco, ou seja, a gente chega a ter aqui 9 vezes mais, em média, do que está no arroz polido. A biotina também chega a 10 microgramas, e a gente tem aí uma necessidade média na IDR de 30 microgramas por dia, então a gente também está falando aqui de 1/3. E em último lugar o ácido fólico, que parece pouco, 0,1 a 0,5 microgramas por grama, só que quando a gente converte em 100 gramas, são de 10 a 50 microgramas. 50 microgramas de ácido fólico representam 25% da necessidade diária, que é de 200 microgramas. Ou seja, a gente tem num alimento único praticamente um suplemento alimentar, com doses de vitaminas do complexo B na faixa de 10 a 30% da nossa necessidade diária, em média. Bom, aqui eu trago ainda os teores médios de ferro e zinco em algumas variedades de arroz, veja, com pericarbo colorido. Então isso aqui foi um estudo publicado no ano de 2013, por autores brasileiros também, com as características químicas, culinárias e nutricionais de diferentes variedades consumidas no Brasil. Então vejam que o teor de ferro, no arroz integral, ele vai em 14,5 miligramas por quilo, ou seja, 1,45 em 100 gramas. Quando a gente vai para o arroz vermelho, ele está em 1,6, então ele é 1,6 miligramas em 100 gramas. E no arroz branco polido, 0,5, ou seja, a gente tem 1/3 da quantidade de ferro. Quando a gente vai para o teor de zinco, a gente também vê que o arroz integral e o arroz vermelho tem uma quantidade bastante superior. E no final a gente pode destacar o arroz vermelho como campeão nessa comparação, digamos assim, entre eles. Vejam que os autores ainda compararam com o arroz vermelho que foi polido, que a gente não tem habitualmente à venda, mas vejam que ele ficou melhor ainda que o arroz branco polido, né? Então alguma coisa ainda se mantém mesmo com o polimento desse grão. Então o arroz preto e o arroz vermelho, eles são tidos como plantas daninhas. Eles sempre cresceram dentro das culturas do arroz convencional, e eles eram tratados como plantas daninhas e descartados, até que foi se estudando, se conhecendo melhor esse alimento e foi se interessando nele, né? Foi tendo interesse, porque no meio de todo aquele arroz branco, aquele arroz vermelho, ficava um arroz vermelho e branco, e aí só para os colorados mesmo que iam gostar desse arroz, né? Então os caras queriam só o arroz branco, não vermelho e branco, as pessoas tratavam como um insulto ali. Então a gente percebia aquilo de uma forma inadequada, e hoje é um produto de muito maior valor agregado, é um produto vendido por um preço muito superior àquele que é o arroz branco. Então vocês vejam como a visão e a informação nutricional e o conhecimento vai mudando a visão que a gente tem de um alimento. Esse foi um outro estudo também de uma tese de doutorado feita aqui na USP, comparando os compostos bioativos analisando, compostos bioativos do arroz negro, que é o meu arroz predileto. E nesse estudo eles verificaram inclusive o comprimento do arroz, a relação comprimento-largura. E eles viram que quanto mais comprido o grão, ou seja, maior a relação comprimento-largura, maior foi o teor de minerais e proteínas. Isso foi um dado também interessante. Então quando eles compararam os grãos de diferentes comprimentos, os mais compridos tinham mais proteína e mais minerais. E isso se deveu provavelmente pela maior superfície e assim o maior volume de farelo. Então, provavelmente pelo maior teor de farelo por grão e menos endosperma, esse grão tinha então maior quantidade de minerais e maior quantidade de proteínas. Vamos falar então rapidamente sobre o arroz selvagem. O arroz selvagem, vejam que ele não é do gênero Oryza. Oryza é o gênero do arroz. Ele é Zizania. Então ele é uma outra espécie, mas como ele tem essa aparência alongada, comprida, que lembra um grão de arroz, apesar de ser bem mais fino, mais firme e mais comprido, ele era chamado de arroz selvagem, apesar de não ser do mesmo gênero. Ele tem um maior teor proteico,
ele tem um teor lipídico menor, mas também não é importante, porque já é tão baixo, e dentro dessas gorduras ele tem mais do ácido alfa-linolênico. E eu encontrei que esse produto é um produto praticamente importado, eu não sei se já tem produção no Brasil, então, imagino que não, até pelo custo de venda que seja bem elevado. E eu encontrei ainda que ele tem pequenas produções nas margens dos grandes lagos da América do Norte, região notória pela sua poluição. Então me traz alguma preocupação o uso do arroz selvagem em virtude disso. Então, sendo um alimento importado e realmente, se for produzido nessa região, eu não recomendaria o consumo. Mas, enfim, acho que precisa de ser uma análise mais detalhada do que realmente que tem dentro desse, que nem sequer é realmente um arroz. Esse estudo, então, trazendo de novo esses dados que eu acabei de comentar, o arroz selvagem ele tem cerca do dobro do comprimento dos grãos de arroz do gênero Oryza, né? E se diferenciou pelo alto teor de proteína e o baixo teor de gorduras, quando comparado com realmente o gênero Oryza, como é o habitual aqui. Então eles fizeram uma análise também de fibras, comparando o arroz preto, o arroz vermelho e o arroz selvagem. E o que foi que esses autores observaram? Vamos para a fibra total aqui na coluna da direita. Veja o que a gente está vendo. No arroz preto, 5,2, eles dividiram o arroz preto nos mais compridos e nos mais curtos. Então, variou de 4,5 a 5,2 gramas por 100 gramas. No arroz vermelho, 4,6 e no selvagem, 4,9. Então, foram todos com valores elevados e muito maiores que no arroz branco ou no arroz parbolizado, que ficam, em geral, aí tem diferentes técnicas de análise, diferentes tabelas, que vão ficar aí no arroz branco, em especial, menos de 1 grama em 100 gramas. Então, a gente está falando aí de cerca de 5 vezes mais fibras nesse grupo de arrozes aqui, então, coloridos. Tá? Em relação a amido total e fibras, eu trago aqui também uma informação interessante relativa ao amido digerível, que é o amido então disponível para estar absorvido, e no arroz integral, eles compararam com o integral, o branco e o parbolizado, e o integral tem significativamente menos, vejam, são 70 contra 84 contra 80, e a quantidade de fibra total ficou em 11 contra 2 contra 4. Então também, como eu falei, uma quantidade mais ou menos 4 vezes maior aí aproximadamente no arroz integral. O que vale mais aqui é comparar os números, a proporção entre os números e não apenas os números absolutos, ok? Porque a mesma técnica analítica foi utilizada. Um outro aspecto que chama a atenção em relação ao arroz é a questão amido resistente. E isso é algo que diferencia muito os grãos. E existe no mercado existe na verdade para o plantio diferentes tipos de grãos, diferenciados quanto ao seu teor de amilose. Essa é uma diferença genética que cada grão tem. Então tem grãos com alto teor de amilose, médio ou baixo. Quanto maior o teor de amilose, mais lento é digerido esse amido. Quanto mais lento é digerido esse amido, menor a resposta glicêmica. Quanto menor a resposta glicêmica, menor a subida da insulina também. Então, quando tem um arroz com mais amilose, tem menor resposta glicêmica e insulinêmica. Então, esses autores analisaram o impacto da parboilização e da cocção sobre o teor de amido resistente dos diferentes tipos de grãos, com alto, médio ou baixo teor de amilose. E o que vocês podem observar aqui? Ó? Olhem o grão no processamento convencional e parbolizado. Subiu o amido resistente de 0,7 para 2,3. E com médio teor de 0,67 para 1,97. A gente está falando aqui mais ou menos em 3 vezes mais. Aqui também. E no grão com baixo, de 0,4 para 1,7. Aqui a gente fez mais de 4 vezes mais de aumento. Quando a gente analisa o arroz cozido, 1,31 para 2,09, não chegou a dobrar. 1,37 para 2,01, também nem chegou ao dobro, muito menos. E 1,56 para 2,38. Então o que interessa mais aqui é o grão úmido, no caso. Mas vejam que sempre o parbolizado ficou mais interessante. Então o processo de parabolização, ele aumenta o teor de amido resistente, independente do tipo de grão consumido.
independente se o grão é um grão originalmente, geneticamente rico em amilose, o teor médio ou o teor baixo. Então, o que os autores conseguiram concluir é que tanto a parbolização quanto a cocção aumentam o amido resistente, e esse foi mais expressivo nos grãos com baixo teor de amilose. A diferença foi maior, mas em todos eles houve o efeito benéfico, porque com mais amido resistente a gente tem um efeito prebiótico, inclusive, desse amido resistente, e um menor impacto glicêmico insulinêmico. No arroz vermelho, um outro estudo analisou também a quantidade de amido resistente. E olhem como a quantidade é muito maior. Ali a gente falava em 2, 3 gramas por 100 gramas. Aqui a gente está falando em torno de 9,6 gramas por 100 gramas. Então a gente vai ter nesse tipo de arroz um impacto glicêmico, um impacto insulinêmico muito menor do que nos arrozes citados anteriormente, arrozes convencionais. Ainda posso lembrar nesse slide que a gente tinha falado antes sobre o quê? Sobre o teor de fibras. Vocês já tinham visto que o teor de fibras no arroz vermelho é 5 vezes maior. Então, quando a gente soma mais ou menos 5 vezes mais fibras com 3 vezes mais, talvez, amido resistente, a gente começa a visualizar o que vai ser o impacto pós-prandial desse alimento no meu paciente. Sobre o índice glicêmico, já que a gente está falando de amido resistente, vamos ver o que a gente tem sobre índice glicêmico. Vejam que no arroz polido, que é aquilo que tem mais assuntos e mais publicação no mundo inteiro, a variação é de 54% a 121%. Ou seja, existe uma variação imensa no índice glicêmico dos diferentes grãos nos diferentes locais do mundo. Isso se dá pela genética diferente de cada grão. No Brasil, o arroz consumido aqui é um arroz com maior teor de amilose quando comparado ao arroz norte-americano ou arroz oriental. Tanto que quando a gente prepara ele fica mais soltinho. São algumas variedades que dão aquela empapada. Então esse arroz que fica mais solto é um arroz com maior teor de amilose, via de regra. É um dos fatores que influencia. E aí a gente tem um arroz de menor índice glicêmico do que esses arrozes que estão nas tabelas, em geral, de composição química estrangeiras. Então esse também é um aspecto que deve ser levado em consideração. Então o que é a amilose ou amilopectina? São 2 tipos de amido que estão na composição dos grãos. A amilose é um amido mais linear, que tem as ligações em alfa-1,4 predominantes, e a amilopectina tem as ligações alfa-1,4 clássicas e tem as ramificações em alfa-1,6. E essa ramificação facilita a ação, a chegada da nossa enzima amilase, ou seja, facilita a chegada da enzima para fazer a hidrólise do monômero, para liberar aquela glicose e assim possibilitar a absorção mais pronta. Então, quanto maior é essa proporção amilose-amilopectina, é que vai repercutir na resposta metabólica desse alimento, ou seja, qual o impacto glico-insulinêmico que ele vai nos oferecer. Por isso que eu dizia que o arroz cultivado no Brasil, via de regra, é um arroz mais rico em amilose. Isso é interessante para nós aqui, porque é um amido mais resistente à digestão e por isso metabolicamente mais interessante. Então, como eu disse, mais amilose, menos resposta glico-insulinêmica. Em relação ao índice glicêmico, eu também trouxe essa tabela só para chamar a atenção de uma coisa. Isso aqui é um índice estimado, não foi calculado, mas vejam aqui, arroz comercial integral parboilizado, tá? Integral e parboilizado. Porque o arroz comercializado no Brasil, ele é dominantemente integral e parbolizado. Falando em termos de arroz integral, né? Ele é parbolizado também. Mas há estudos com arroz integral que não foi parbolizado. Então a gente tem que também perceber, quando lê os estudos, esse diferencial. E quando a gente tem o pão como referência, vejam que o pão, na referência, a gente pode usar nas tabelas de índice glicêmico o pão ou a glicose como referência, e tendo o pão como referência o 100%, no arroz integral parbolizado a gente tem 80%, a gente tem pelo menos 20% menos impacto glicêmico. Aqui eu trouxe o rótulo de um alimento, de um arroz brasileiro, só para vocês verem como lá está sempre descrito parbolizado integral. Bom,
Então esse estudo foi um estudo clínico, randomizado, feito com mulheres brasileiras no Brasil, consumindo arroz brasileiro, publicado no American Journal of Clinical Nutrition no ano de 2007. Esse foi um estudo com 18 meses de segmento, em que os autores dividiram as mulheres em 2 grupos. Fizeram um grupo de intervenção com dieta de baixo índice glicêmico e o outro grupo com dieta de índice glicêmico alto. E viram a mudança de peso e mudanças em parâmetros metabólicos ao longo desse período de intervenção. Então aqui vocês estão vendo o desenho do estudo, parte do desenho dele. Foram 101 mulheres que começaram na dieta de baixo índice glicêmico, Low Glycemic Index, e 102 que começaram na dieta de alto índice glicêmico. Vejam que, por ser um estudo longo, isso é normal nesses estudos longos, vejam que menos da metade, aqui 61 concluíram o tratamento e aqui 46. Então a quantidade de perda de pacientes é grande, isso é relativamente normal e foi dentro do esperado comparado a outros estudos. Na verdade foi até um pouco melhor do que muitos estudos já publicados com esse tempo de follow-up. Aqui eu trouxe os alimentos que foram usados nas dietas de alto e baixo índice glicêmico, que eu tenho certeza que vocês estão conseguindo ler com grande facilidade esse slide, mas eu vou tentar dar um zoom aqui e ver se melhora um pouco a situação. Então aqui a gente tem uma parte desses alimentos, então com alto índice glicêmico, e vejam que eles colocaram aqui, ó, pão francês, pão branco, e colocaram sticky rice, ou seja, o arroz que gruda, o arroz que empapa, tá? Como aqueles de comida chinesa para comer de palitinho, que tem que empapar o arroz para pegar de palitinho, né? Colocaram aqui ainda no grupo de baixo índice glicêmico, colocaram pão integral, colocaram algumas frutas, que eu não vou entrar aqui, e colocaram um arroz parboilizado, ok? E entre outras, aqui eu só trouxe, né, uma parte, era uma dieta inteira de baixo índice glicêmico. Vejam que aqui eles tinham leguminosas todos os dias, e aqui apenas 2 vezes por semana. Então haviam outras diferenças, mas eu quero salientar esses aspectos aqui, né? Então vejam aqui agora a mudança de peso que houve nesse grupo, nesses 2 grupos. Vejam que o grupo com a linha sólida, low, baixo índice glicêmico, começou emagrecendo mais. Nos primeiros 3 meses teve um maior emagrecimento e aos 9 meses ambos já tinham emagrecido a mesma coisa. E em ambos os grupos, a partir dos 9 meses, eles começaram a perder o segmento, começaram a perder a adesão ao tratamento, que é talvez o que vocês observem nos pacientes de vocês, que começam a seguir o tratamento, a fazer a mudança alimentar, depois começam a desistir. E vejam que ao final dos 18 meses, a maioria do grupo, aqui a diferença não foi estatística, mas eles já haviam recuperado o peso e estavam com uma perda não tão agressiva em relação ao que se esperava no início do tratamento, por essa curva inicial aqui. Vocês também conseguem ver aqui um outro dado, que foi o índice de fome. Ou seja, numa escala de fome, vocês conseguem perceber o quê? Que parece que o grupo com menor índice glicêmico tinha menos fome ao longo de todo o tratamento. Mas isso não foi estatisticamente significativo. Mas parece que houve uma tendência que eles tivessem menor fome, ou seja, que essa dieta de menor índice glicêmico seria mais sacietogênica. Apesar da dieta de alto índice glicêmico ter um pouco mais de fibras, foi interessante também. Talvez pelos tipos de verduras ou de frutas usadas, o teor de fibras era um pouquinho maior na dieta de alto índice glicêmico. Ok? Bom, aqui a gente tem as características bioquímicas e antropométricas, e eu trago isso agora porque os autores também atribuem parte da não melhora, do não emagrecimento tão intenso desses pacientes, dessas mulheres, porque elas não eram realmente obesas e não tinham uma resistência à insulina tão severa. Vejam que elas tinham num grupo e no outro praticamente o mesmo IMC. Eu fiz os cálculos aqui, ficou em 26,5 mais ou menos, seja um sobrepeso leve, e a relação triglicérides HDL é ao redor de 2,08. Para o diagnóstico realmente de resistência à insulina, a gente vai usar 3,5. Apesar de essa relação triglicerídeo HDL ótima ser até 2. Então quem estava no curso na quarta-feira eu expliquei isso em mais detalhes, mas basicamente a relação triglicérides HDL é impactada de forma muito intensa pela quantidade de insulina liberada pelo indivíduo.
Então, quanto maior a resistência à insulina, mais sobem os triglicérides, mais cai o HDL. Quanto maior o consumo de álcool, de amido ou de açúcar, mais sobem os triglicérides, mais sobem os triglicérides e mais baixa o HDL também. Então, o uso dessa relação na prática clínica é muito poderosa, inclusive porque ela consegue prever LDLs pequenas e densas, que são as LDLs justamente mais aterogênicas. Então vejam que elas não estavam num grau caótico nem de obesidade, nem de resistência à insulina, né? Elas tinham aqui triglicerídeos de 88 do estudo, e um HDL moderadamente deprimido, do 42 poderia ser melhor com certeza, mas não era assim também tão ruim, em especial o nível de triglicéridos. Bom, então entre as conclusões dos autores é que as mudanças de peso, de longo tempo, né, ao longo do estudo, não foram significativas, diferentemente significativas entre os grupos de alto e baixo índice glicêmico. Mas houveram mudanças favoráveis nos lipídios, no grupo que estava na dieta de baixo índice glicêmico, ou seja, houve um melhor perfil de triglicérides, de colesterol total, de LDL, de VLDL, no grupo que seguiu a dieta de baixo índice glicêmico. Ou seja, houve um efeito metabólico, houve um efeito bioquímico celular que modificou a síntese de lipídios desses citados nesse grupo. Então, foi impactante de um ponto de vista, mas talvez não suficiente pelo N, etc., que foi usado nesse grupo, né, nesse estudo. Aqui também eu trago uma outra tabela, estrangeira, mas eu trago para ilustrar o índice glicêmico e a carga glicêmica de arroz integral comum, aqui fervido, né, cozido, em torno de 50, de um arroz integral rico em amilose fervido, vejam que baixa para 39, e do pobre em amilose parbolizado 51, e do parbolizado rico em amilose 32. Só para frisar aquilo que a riqueza em amilose do grão influencia de forma importante o destino, ou seja, o efeito metabólico que esse grão tem. Um outro estudo feito por um grupo brasileiro da Universidade Estadual do Ceará fez uma avaliação muito interessante e que eu gostaria de apresentar para vocês nesse momento, que foi o índice glicêmico do baião de 2. Baião de 2, para quem não é do Nordeste, talvez não conheça, essa refeição à base de arroz com feijão misturado com alguns temperos ainda. Então, o que essas autoras aqui avaliaram foi o índice glicêmico da refeição, da preparação, baião de 2. E aqui vocês conseguem ver o impacto da glicose pura e do baião de 2 aqui na linha sólida embaixo, vendo então um impacto glicêmico muito menor. Nós vamos ver qual é a composição dessa preparação que foi usada. Foram 2 xícaras de arroz branco polido, 2 xícaras de feijão de corda, a manteiga da terra, 200 gramas de queijo coalho, que eu não traduzi, ficou coalho e cheese. Pimenta de cheiro, pimentão verde, uma cebola grande, 4 dentes de alho, cebolinha e coentro. Então eles fizeram essa preparação e administraram para 6 indivíduos e fizeram um estudo do impacto glicêmico glicêmico em termos de índice glicêmico e de carga glicêmica, inclusive com porções diferentes. E as autoras já partiram sabendo que o arroz tem em média um índice glicêmico moderado, o arroz brasileiro, 64, ou seja, não é o arroz estrangeiro que tem alto índice glicêmico, naquela faixa de 80 que eu havia colocado antes. E o baião de 2 alcançou um índice glicêmico de 50, ou seja, a preparação baião de 2 ficou com um índice glicêmico considerado baixo. Quando é menos de 55, a gente considera baixo. Quando a gente pega uma leguminosa isolada, ela está em torno de 35, de 40, é um índice baixo. Então foi um resultado bem interessante também. E a carga glicêmica, que é o impacto glicêmico da porção consumida, ficou baixa quando eles usaram uma dose recomendada, que fizeram um cálculo pelo Guia Alimentar Brasileiro, que seria 87 gramas e meio. Para uma pessoa média consumir. Quando a pessoa consumia 250 gramas, aí a carga glicêmica era muito alta, porque a porção, obviamente, era muito grande.
Então o que os autores querem salientar aqui é que nós não precisamos excluir o arroz com feijão ou o arroz do baião de 2 da dieta de uma pessoa que quer fazer uma alimentação com baixo índice glicêmico. Nós temos que adequar a porção. E esse é o centro do negócio, é o interesse nosso aqui. É mostrar que o alimento usado adequadamente, na porção correta, na hora do dia correta, por exemplo, antes ou depois de uma atividade física, poderia ser uma extrapolação, pode ser usado sim com sabedoria no momento de adequar o aporte de nutrientes. Imagina que aqui foi usado arroz branco. Imagina se a gente usasse arroz vermelho ainda, ou arroz preto, o impacto que a gente teria. Então aqui um estudo prospectivo feito no Japão, e aí obviamente é arroz japonês, não é arroz brasileiro, que mostrou que a maior ingestão de arroz branco aumentou a incidência de diabetes em mulheres em 65%. Mas vejam, as mulheres no maior quartil consumiam 762 gramas de arroz por dia, em média. De arroz cozido, obviamente. É uma dose muito superior ao que a gente come no Brasil. Se vocês veem o per capita de consumo do arroz, no Brasil ele é muito menor que nesses países orientais. E o grupo do menor quartil consumia 226. Então talvez a gente nem chegue no menor quartil aqui em média, populacionalmente falando. E um outro estudo que também apresentou um efeito não benéfico ou consumo maior de arroz branco foi esse publicado no Archives of Internal Medicine no ano de 2010, também, ambos são de 2010, onde quem ingeria mais arroz branco mais do que 5 vezes por semana aumentou em 17 o risco de diabetes, enquanto quem comia arroz integral, pelo menos 2 porções por semana, teve 11% menos risco do que aqueles que não ingeriam nem arroz integral, ou seja, teve um efeito protetor à adição do arroz integral. Bom, então a minha última parte aqui da palestra, meus últimos 5 minutos, é falar sobre os compostos fenólicos. E a gente tem os compostos fenólicos como uma grande vedete, uma grande presença importante nos arrozes, obviamente, corados, né? Como é o caso do arroz preto, como é o caso do arroz vermelho. Então o arroz preto, independente do formato do grão, apresentou os maiores teores de compostos fenólicos totais e de flavonoides, à base ainda das antocianinas. Então, as antocianinas que a gente encontra também em outras frutas de coloração preta na sua casca, também são os que contribuem para a coloração preta do arroz preto. Os arrozes pigmentados, eles têm em média 5,7 vezes mais compostos fenólicos que os arrozes claros, na base ou de proantocianidinas ou de antocianinas, como eu acabei de comentar. Então realmente a gente consegue, trocando um alimento branco por um alimento colorido, botando cor no prato do nosso paciente, aumentar a ingestão de fenólicos totais. E aqui eu não trouxe os dados, mas a gente tem vários estudos epidemiológicos mostrando e associando o maior consumo de fenólicos totais à menor incidência de algumas doenças cardiovasculares, menor disfunção endotelial, menor incidência de depressão, menor incidência de Alzheimer e menor incidência de câncer. Ou seja, quando a gente consegue alcançar doses de 3 gramas por dia na dieta, com alimentos ricos em polifenóis, a gente consegue alcançar doses protetoras contra algumas doenças. Porque, obviamente, junto com esses polifenóis, a gente tem uma série de outros nutrientes de um perfil dietético que chega agregado a esse consumo de polifenóis. Então aqui vocês começam a ter uma ideia mais detalhada dos fenólicos encontrados nesses arrozes. Então o preto mais curto, o preto mais longo, o vermelho e o selvagem. E vejam que a gente tem aqui 417, 459, 370, 215, o que? Miligramas por 100 gramas. Então 100 gramas é aquela porção que muitas pessoas comem, ou até mais. 3 colheres de sopa dão em média 90 gramas de arroz. Então a gente já tem aí uma porção bem usual, em torno de 100 gramas, com 400 miligramas de fenólicos, gente. Então a gente tem realmente uma quantidade importante e que vai, imagina, se a gente tem que chegar em 3 gramas por dia, a gente está falando em 20% da necessidade diária, digamos assim, de uma possível ingestão adequada diária. Então a gente começa a entender que
Mudando de um arroz branco para um arroz colorido, a gente vai ter um impacto bioquímico e metabólico bastante interessante. Vamos ver aqui no que acontece com o cozimento. A gente tem aqui o arroz cru e o cozido, também o preto, o vermelho e o selvagem. Então, olha, que de 476 foi para 350, 349 para 140, então o arroz vermelho perdeu bastante fenólicos totais com o cozimento, e o selvagem tinha menos de todos, mas não perdeu, vejam que até aumentou, ficou praticamente igual com o cozimento, ele tinha menos, mas não perdeu. Mas ó, ainda o preto foi o campeão, como eu disse, já está desde lá do início eu falo que a minha primeira opção é o arroz preto, é o que eu mais gosto. E eu adoro o brilho do arroz preto também, eu acho fantástico, a aparência é linda, o sabor é fantástico também. Eu sou realmente fã e consumo com bastante frequência. E aqui a gente tem os flavonoides totais, comparando o arroz cru e cozido, vejam que o preto perdeu bastante também, mas mesmo assim ganhou de todos os outros em no mínimo o dobro. O vermelho caiu de 216 para 104, também ganhou aqui uns 50% de desconto com o cozimento. E o selvagem de 105 caiu menos, caiu só para 88, então ficou bem estável também, mas ele é o que tem menos. E isso ainda a gente pode comparar, e eu trago esse gráfico, e vocês conseguem ver o que tem no arroz branco. Então vejam que a gente tem na faixa dos 400 nos arrozes pigmentados e praticamente nada no arroz branco. Ou seja, quando a gente está preocupado em aumentar o teor de fenólicos, quando a gente troca o tipo de arroz, a gente troca o combustível do nosso corpo. A gente troca a informação que a gente passa para a nossa célula. E assim a gente, trocando o arroz, troca o tipo de informação que a nossa célula recebe. E aqui vocês estão vendo a atividade antioxidante do arroz preto, do arroz vermelho e do arroz selvagem. Então, tanto em unidades ORAC quanto em DPPH. Vocês conseguem ver que no cru de 19 caiu para 9, no vermelho, né? Agora de 8 para 4,7, e o selvagem, de novo, ele tem menos, mas perde menos, tanto no ORAC quanto no DPPH. Aqui o preto caiu bastante, mas ainda ficou superior aos outros, porque ele tem muito. O vermelho de 1,7 para 0,6 caiu quase a 1/3, e o selvagem caiu menos, mas mesmo assim ele fica ali muito próximo dos valores mínimos. Ok, estou acompanhando, obrigado. Então, ainda, quais são, dentro desses polifenóis e fenólicos, quais são esses compostos bioativos? Então, a gente tem o destaque para o orizanol, ou gama-orizanol, a isovitexina, a cianidina e o pinorresinol. Então, esses são alguns dos compostos encontrados nessa camada, nessa porção colorida e nesse farelo que confere esse diferencial a esses tipos de arroz. Então, a última parte, o gama-orizanol. Vejam aqui a estrutura do gama-orizanol à esquerda de vocês, que guarda alguma semelhança com a estrutura do colesterol, pelo menos nessa distância entre a hidroxila e a metila, nas duas extremidades, e isso gera efeitos metabólicos específicos, inclusive a redução da colesterolemia. Então, o que é o gama-orizanol? É uma combinação de ésteres do ácido ferúlico com álcoois triterpênicos e esteróis. Diversos tipos já foram identificados, os mais prevalentes, mais de 80% do gama-orizanol, é 24-metileno-cicloartenilferulato e cicloartenol. Esses são os dois compostos principais aí presentes entre os mais de 23. E o gama-orizanol tem atividade antioxidante, hipocolesterolêmica e inibe a oxidação do colesterol. O que esse estudo analisou foi a diferença do gama-orizanol em arroz integral e o arroz parbolizado integral, que é aquele que eu comentei, que é o mais vendido no nosso país. Então, a parbolização diminuiu em 32% os fenólicos solúveis, porque a água, o vapor usado, recarreou esses fenólicos solúveis. Mas vejam que os insolúveis, que incluem o gama-orizanol, não foram carreados, se mantiveram estáveis com o processo de parbolização. Eu trago aqui então a composição do farelo de arroz, composição centesimal e um pouco da atividade antioxidante do farelo de arroz, e se destaca o teor de cinzas, ou seja, o teor de minerais expressivo, na faixa de 10 a 15%, de fibras na faixa de 13% ou mais, chega a 20% em algumas análises, com uma proteína em 12%, ou seja, um índice glicêmico deve ser baixíssimo, pelo grande aporte de minerais, de fibras e de proteínas.
Aqui uma outra análise que foi feita, que encontrou a fibra dietética total em 20% e o teor de cinza, ou seja, de minerais, a cerca de 10% também, de 10 a 15%. Em termos de composição, de uma forma mais detalhada, a gente tem cerca de 5 miligramas de magnésio por grama, ou seja, em 10 gramas a gente tem 50 miligramas de magnésio. Gente, é muito magnésio, e 10 gramas é cerca de uma colher de sopa, é uma dose fácil de ser adicionada. E é aqui para o que eu chamo mais atenção. Se a gente botar a tiamina, 12 microgramas por grama são 120, são 0,2, é mais ou menos 10% da nossa ingestão. Então, se a gente tiver uma porção de 100 gramas de arroz negro ou vermelho, ou mesmo do integral, e mais uma colher de panela de arroz por dia, a gente está falando em muitos nutrientes de 20, 30 ou 40% da necessidade de vitaminas do complexo B preenchido. E essa dose de tiamina aqui, eu acho que houve um erro em termos de vírgula. Tanto que eu fui para uma outra tabela para procurar, vocês estão vendo aqui qual foi a fonte, e eu encontrei o dado mais adequado, que são niacina 40 miligramas em 118 gramas. Ou seja, a gente está em 4 miligramas em cerca de 10 gramas uma colher de sopa, que não deixa de ser impressionante, já que a gente consome aí num dia 15 miligramas, a gente está falando de 1/3 com um único alimento. Ok? Vejam aqui o magnésio nessa tabela em 920 miligramas em 118 gramas, ou seja, a gente está falando em 92 miligramas numa porção de 10. Então, realmente uma riqueza também bastante expressiva, além dos nutrientes que vocês conseguem ver aí. Então, além dos minerais e das vitaminas, tem os tocoferóis, os tocotrienóis, polifenóis, fitosteróis e carotenoides no farelo do arroz, além do gama-orizanol. E alguns estudos feitos com farelo de arroz, por exemplo, esse estudo com mulheres pós-menopáusicas, ingerindo 36 gramas por dia, foram 3 colheres de sopa, e que consumiam 1 grama de cálcio. Mostrou uma diminuição na perda de cálcio urinária e um aumento da excreção ácida pela urina, o que deve levar, foi um estudo de curto prazo, mas que deve levar a uma melhor massa óssea com o passar do tempo. E esse outro estudo aqui, com indivíduos com hipercalciúria e que eram formadores de cálculos renais, mostrou uma diminuição drástica na formação de cálculos renais com o uso de 10 gramas 2 vezes por dia. E se sugere um uso contínuo por pelo menos 3 até 5 anos, ou seja, um uso contínuo para que esse efeito benéfico se mantenha. E o meu último slide é esse sobre o óleo de arroz. Porque o óleo do arroz, ele é um alimento que existe no mercado, mas pouco disponível em todo o nosso país. Aqui, quem é do Rio Grande do Sul, tem esse alimento com uma maior disponibilidade. Mas existe em outros países à venda também esse produto, que contém 45% de gordura monoinsaturada, 37% de poli, e é muito rico em tocoferóis e tocotrienóis. E veja que tem no gama-orizanol 3 gramas a cada litro ou a cada quilo de óleo. Então, uma riqueza impressionante em termos de antioxidantes, o que confere ao óleo de arroz uma alta resistência ao calor. Mas eu não pude trazer os dados de performance dele nas frituras, inclusive, como há estudo, comparado ao óleo de soja, girassol, etc., que é muito superior, muito mais estável. Então, o que eu quis trazer ao longo desses 45 ou 50 minutos para vocês aqui foi essas informações sobre como usar esses produtos de forma mais adequada, ou de como enriquecer a alimentação dos nossos clientes, dos nossos pacientes, de forma a trazer resultados mais benéficos, ou seja, não excluir o arroz como tem sido feito ao longo dos últimos anos, mas sim incorporá-lo de novas formas, de novas técnicas, de forma a aumentar e melhorar a ingestão e o aporte nutricional dos nossos pacientes. Então eu gostaria de convidar vocês a visitar o nosso stand, que eu estou lá na seção de estandes, onde vocês podem conhecer todos os materiais que eu tenho à disposição, são videoaulas em DVD. Eu também tenho um site onde tem cursos e aulas em DVD também, com um cupom promocional especial para quem está aqui no Combran, com 50% de desconto nas aulas online. Quem quiser me seguir nas redes sociais também, eu convido. E eu agradeço por mais uma vez, pela última vez, ter conversado com vocês, porque eu fico muito feliz e muito honrado de ter tido essa oportunidade de falar com vocês hoje, porque eu realmente acredito que a nutrição é capaz de mudar a vida das pessoas.
Eu tenho trabalhado com nutrição funcional desde 1999 e o que eu tenho visto na mudança de vida das pessoas não há igual. E eu venho dar essa contribuição aqui para que vocês se empoderem. Nós nutricionistas, temos a possibilidade de mudar o destino das pessoas e o destino do nosso país, através da informação que a gente dá para os nossos clientes. Nós temos que ter essa consciência correta e adequada. Por isso que eu tenho até uma hashtag que eu uso nas minhas postagens, que é tenha seu nutricionista. Eu tenho plena certeza e confiança que se as pessoas não tivessem apenas o seu ginecologista e o seu dentista, tivessem o seu nutricionista e conversassem com ele regularmente, procurassem e tivessem mais informação qualificada e regular, nós teremos muito menos doença, muito mais saúde, muito mais alegria e muito mais felicidade e, no final das contas, longevidade. Então eu agradeço mais uma vez ter estado aqui com vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.